Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Está no ar a sua revista eletrônica TV Bancários, para você bancária, você bancário, ficar sempre informado do que aconteceu na semana e vamos ver os destaques. Acompanhe nessa semana uma audiência pública contra a reforma da Previdência. Também foi realizado no Senado Federal um debate sobre privatizações e soberania nacional. Conheça esse violeiro caipira que também é bancário. O programa TV Bancários está no ar. Foi realizado no Senado Federal uma audiência pública contra a reforma da Previdência e a nossa equipe estava lá. Trabalhadores, seus representantes sindicais, parlamentares e especialistas lotaram o auditório Petrônio Portela no Senado Federal nesta terça-feira, dia 3 de setembro, para discutir a proposta de reforma da Previdência de Bolsonaro, presidida pelo senador Paulo Paim. A audiência pública referendou a posição da classe trabalhadora contra o direito de se aposentar. Os trabalhadores bancários foram presença expressiva no evento e aproveitaram a ocasião para protestar. Sem medo de lutar. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero cumprimentar inicialmente esse plenário com tanta diversidade, sem terra, sem teto, mulheres, petroleiros, bancários, a representação da sociedade brasileira, quilombolas que ali estão também. Quero cumprimentar essa mesa em nome do meu companheiro Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL, e em nome da presidenta Dilma Rousseff, lembrando que essa semana se fez 3 anos da consumação do golpe parlamentar que iniciou a jogar o país nesse buraco que nós estamos hoje. Aqui, nesse parlamento, há 3 anos atrás, um conjunto de hipócritas, moralistas sem moral, usando em vão o nome de Deus, da família e até homenageando torturadores, consumou um golpe nesse país. Isso vai ficar registrado na história e nós não podemos esquecer. Quero saudar a unidade que está representada aqui nessa mesa, com uma composição ampla de partidos do campo progressista, do campo democrático, e saudar a iniciativa, dos parlamentares que construíram, reconstruíram essa frente pela soberania, e do meu companheiro João Pedro Stedley, que teve um papel-chave na organização desse encontro de hoje pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Olha, gente, nós vivemos hoje no nosso país um momento de destruição nacional, com um governo que está em guerra contra o Brasil e contra um povo brasileiro. E que nessa guerra, por vezes até nos confunde e tenta nos paralisar, quando usa táticas até da saturação, uma tática militar. Todos os dias eles fazem um ataque novo. A cada dia são 2, 3 absurdos. Você levanta de manhã, ele demitiu o presidente do INPE porque divulgou dado do desmatamento. Quando você vai reagir, ele já indicou o filho embaixador, já foi pego o avião da presidência com cocaína na Espanha, depois ele já pauta venda de banco público e da Petrobras. E, nesse ritmo, eles tentam paralisar a nossa reação. E, nesse ritmo, talvez, a gente não consiga botar a bola no chão e pontuar a gravidade do que está acontecendo. E eu queria aqui, pela oportunidade desse encontro em defesa da soberania, pontuar algumas questões que em 8 meses de governo ameaçam o nosso país em sua soberania e em sua grandeza. Foi lembrado aqui, logo no início do ano, eles chancelaram a venda da maior empresa de alta tecnologia desse país, que é a Embraer, para uma empresa norte-americana. Venda a preço de banana. Venda que compromete os avanços da engenharia nacional e transfere
essa tecnologia para os Estados Unidos. Venda que compromete os empregos que a Embraer gera no Brasil. Depois, eles vêm com um pacote de privatização, que também foi mencionado aqui, onde ameaçam entregar tudo. Agora, soltaram uma lista de empresas onde estão os Correios, onde está a Casa da Moeda, onde está a Eletrobras. Já privatizaram a BR Distribuidora. Entregaram o controle da BR Distribuidora a um preço de nada. E querem fazer isso de maneira fatiada com o conjunto da Petrobras. Isso é atacar a capacidade do Estado brasileiro de ter autonomia nos setores estratégicos da nossa economia. Eles dizem que as estatais não funcionam, que é coisa ultrapassada. Curioso é a gente ver que quem está de olho e comprando os campos do pré-sal é uma estatal norueguesa. Estatal. Curioso é a gente ver que quem está de olho nas subsidiárias da Eletrobras e já comprou linhas de transmissão são estatais chinesas. Estatais. Então é só aqui que a estatal não pode e não vale. Quando falam em privatizar os bancos públicos, nós temos que ter a noção da gravidade que isso tem. Isso é acabar com qualquer capacidade, estou vendo ali a Juvândia, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Bancários, que sabe que é acabar com qualquer possibilidade do Estado intervir para poder reduzir juros, para poder garantir crédito para o povo e deixar a farra do mercado financeiro rolar solta. Esse é o projeto. Mas eles não param por aí. Assinaram, e vai passar por esse parlamento, o Acordo Mercosul-União Europeia, que foi celebrado por eles como uma grande conquista. Na prática, esse acordo, da forma como foi assinado, consolida a lógica neocolonial para tornar o Brasil a fazenda da Europa. Que a gente vende soja para eles, vende milho para eles e acaba com o que restou da indústria nacional, porque o mercado europeu vai tomar conta aqui. É isso que eles querem em mais um atentado à soberania. Não é por acaso que isso vem junto com uma política de destruição da ciência nacional. Uma política que, ora, essa semana anunciaram os cortes de bolsas da CAPES. A destruição da ciência pública com o Futurice, que é uma tentativa de privatizar pesquisa, ciência e extensão do ensino superior nesse país. Isso para destroçar um projeto soberano. E ainda, e pauto isso com destaque porque parece que hoje vai entrar na pauta aqui da Câmara, o acordo do Trump com Bolsonaro em relação à base de Alcântara. Nós temos em Alcântara um dos pontos privilegiados pela geografia para lançamento de foguetes e satélites. O que está acontecendo nessa proposta é que, em troca de um aluguel, nós estamos entregando um território nacional para a soberania norte-americana, onde em áreas restritas eles vão querer decidir quem entra e quem não entra, onde a gente não vai ganhar nada em transferência de tecnologia, e pior, onde vai inclusive limitar parcerias tecnológicas na área espacial que o Brasil possa fazer. E para agravar, querem fazer isso em cima de terras quilombolas, tirando populações tradicionais que estão ali. É fundamental compreender essa pauta como uma pauta necessária para a defesa da soberania brasileira. E olhem a ironia da história, olhem a perversidade dessa turma. Esse projeto, que é o maior atentado que a soberania nacional já teve, foi eleito numa eleição altamente questionada, vamos dizer aqui, foi eleito com o lema Brasil acima de tudo.
usaram de maneira falsa as cores da bandeira nacional, os símbolos nacionais, para colocar um lesa-pátria na presidência da República. Um entreguista que nos faz passar vergonha indo lá lambebota do Donald Trump nos Estados Unidos, fazendo acordos que são lesivos, sem reciprocidade para o povo brasileiro. É isso que está em jogo nesse momento. E nós sabemos que, junto com o projeto de destruição da soberania, tem a destruição completa do país. Já na Câmara dos Deputados foi realizado um debate sobre privatizações e soberania nacional. Vale a pena acompanhar. Foi lançada nesta quarta-feira, dia 4 de setembro, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Soberania Nacional durante seminário realizado pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo na Câmara dos Deputados. A ex-presidenta Dilma Rousseff, eleita democraticamente e destituída por meio de um golpe parlamentar em 2016, participou do evento. Obrigado. Eu queria começar saudando aqui a mesa. E ao saudar a mesa, eu vou saudar o meu querido companheiro senador Requião. E, em nome das mulheres, eu não vou saudar a presidenta do meu partido, eu vou ser bem plurima, vou saudar a minha querida companheira Jandira Fegali. E saúdo todos vocês. Os governadores, eu olhei e resolvi saudar dois governadores. O meu querido índio, Wellington Dias, e um governador que foi um exemplo para esse país. Um exemplo de dignidade, de força, de coragem e de competência. Meu querido Ricardo Coutinho. Bom, eu acredito que todos nós, hoje, vivemos com a consciência que esse país que tinha resistido por 4 eleições presidenciais consecutivas, 2 do Lula e 2 minhas, resistido ao neoliberalismo, hoje vê que foi necessário o surgimento de um governo neofascista para implantar o neoliberalismo. E é essa necessidade que explica essa aparente ida e vinda. Primeiro, nós temos de conviver com absurdos característicos do neoliberalismo, do neofascismo. Por que é neo? Porque geralmente os partidos fascistas eram nacionalistas. E esse grupo que está no poder não tem o menor compromisso com a nação. Portanto, não tem compromisso com sua soberania. Porque a soberania tem necessariamente de dar respostas à questão nacional, à questão do país, à questão do seu território, das suas riquezas e do seu povo. Foi necessário, então, um impeachment sem crime de responsabilidade. Foi necessário a prisão do nosso maior líder político latino-americano, o presidente Lula. Foi necessário a destruição, inclusive, dos partidos de centro, que tiveram e mostraram isso, para que houvesse esse espaço para o surgimento deste governo e da proposta neoliberal. Porque a proposta neoliberal é que conduz esse processo. E isso
eu acredito que hoje eu vou falar de 3 questões que eu acho fundamentais, apesar do neoliberalismo ter várias expressões, como a reforma da Previdência, né? Como a lei do teto de gastos, que é a lei que permite que o Estado brasileiro se transforme num fantasma do que foi. É aonde se cortam as pernas e os braços do Estado. A lei do teto de gastos talvez seja a grande ofensiva para se retirar a população brasileira do orçamento e a retirar a população brasileira também da decisão sobre o orçamento, porque por 4 presidentes consecutivos eliminam a possibilidade desse país acabar com a miséria, a fome e com a pobreza, e que também eliminam a possibilidade desse país avançar em direção à riqueza, que é necessariamente apostar em ciência básica. Para isso é preciso educação, né, reitora? E querida Margarida, que deputada federal, mas que sabe que sem ciência básica nós também não desenvolvemos tecnologia. Sem desenvolver tecnologia, nós não fazemos inovação. E isto representa algo muito importante da gente lembrar. Quem abriu as portas para esta lei é o mesmo que abriu as portas para a retirada dos 30% da Petrobras em todos os blocos do pré-sal. Foi o PSDB, o senador José Serra. Isso é importante, porque nesse país, infelizmente, a social-democracia, que sempre, pelo menos no mundo, achou que aceitar o consenso neoliberal era fundamental, ela que achou isso, no resto do mundo, aqui não, ela virou golpista. Uma parte dela, pelo menos, virou golpista. A outra, a gente convida para todas as nossas frentes, que devem ser ecumênicas, e receber todos aqueles que se interessam pela questão da sobrevivência do nosso país. Por isso eu vou falar de 3 coisas que eu acho que hoje são as imediatas, as principais, junto com a questão do trabalho, da reforma do trabalho e com a redução do papel do Estado, são as fundamentais no ataque à questão nacional. A primeira é necessariamente a privatização das estatais. E a privatização das estatais não é privatização coisa nenhuma, é desnacionalização, principalmente das maiores estatais. A Petrobras não será privatizada, será desnacionalizada. Não há no Brasil capital suficiente para comprar e desenvolver a Petrobras. Ao mesmo tempo, nós temos de nos referir a toda essa imensa onda de privatização desnacionalizante, que é a venda dos nossos bancos, ou a destruição deles. A destruição do BNDES transforma em impossibilidade o investimento em infraestrutura em nosso país. Portanto, é uma derrota nacional reduzir o BNDES a pó. Quando o presidente Lula chegou ao governo em 2003, o maior prazo de investimento no Brasil era 7 anos. Em 7 anos, ninguém investe em infraestrutura, não investe em energia elétrica, não investe em rodovias, não investe em ferrovias, não investe em portos, não investe também nas principais obras sociais, não se investe em transposição do Rio São Francisco, que é uma obra social. Ela não é uma obra. A questão do São Francisco não é uma obra econômica, ela é social, ela é para a população do Nordeste que vive com a seca. Mas eu quero falar da Petrobras. Eu quero falar da Petrobras
porque nesse processo a Petrobras foi vilipendiada. E precisaram sim fazer um impeachment, precisaram sim prender o Lula, precisaram sim esse nível de repressão que tem para os outros partidos, para os movimentos sociais, precisaram disso. E por que precisam disso? Porque todos nós que estamos aqui sabemos que a 7ª maior empresa de petróleo do mundo é algo que esse país não pode abrir mão. A Argentina vendeu a YPF e a Argentina hoje importa petróleo, apesar de ter tido a maior reserva latino-americana nos anos 90, a maior reserva de petróleo e gás equivalente. É importante a gente notar que o processo de desmonte da imagem da Petrobras, ele tem a ver também com o ataque da Lava Jato. A Lava Jato é responsável também por ferir economicamente as empresas nacionais, tanto empresas de engenharia e, sobretudo, a Petrobras. Aquela história da Fundação Lava Jato, em que entregam para a Fundação 2 bilhões e meio de reais, é muito dinheiro para os senhores procuradores. Agora é peanuts para entregar para o Departamento de Justiça americano as informações a respeito da Petrobras. É peanuts. E aí, nós temos a seguinte questão: qual é o método utilizado? Qual é a forma utilizada? A primeira forma utilizada é dizer que a Petrobras estava quebrada. A Petrobras não conseguiria pagar suas dívidas. A Petrobras não estava gerando caixa, não tinha recurso suficiente para encarar a exploração do pré-sal. Os dados mostram que isso é uma solene mentira. Uma mentira difundida pelo governo e pela mídia, para justificar algo que no mundo não acontece. Nenhum país do mundo, principalmente é importante que a gente saiba que hoje as grandes empresas de petróleo são nacionais. A época da chamada 7 irmãs passou. Não são as 7 irmãs privadas as maiores empresas de petróleo. As maiores empresas de petróleo são empresas públicas. Nenhum país do mundo está fazendo este processo, que é absolutamente selvagem, de desmonte da Petrobras. Esse processo de desmonte da Petrobras, com a venda de toda a estrutura de gasodutos, que foi criada pelo governo brasileiro, com dinheiro do governo brasileiro e da Petrobras, obviamente, esse processo se complementa por algo gravíssimo, que é a venda da BR Distribuidora. O que eles querem? Eles querem transformar a Petrobras numa redução, numa pequena empresa. Não conseguirão, porque ela é uma grande empresa. E a Globo, que dizia, o jornal O Globo, que dizia em manchete antes do impeachment, que nós tínhamos inventado uma ficção, que essa ficção chamava Petrobras. Não, chamava pré-sal. Eles diziam que o pré-sal era uma ficção, uma fantasia do PT. Eles diziam que era um patrimônio inútil. Agora, em 18, são obrigados a reconhecer que uma das maiores reservas existentes é o pré-sal. No Ocidente é o pré-sal. Aí, é por isso que nós temos o pré-sal hoje responsável já por 57% de toda a produção de óleo equivalente no Brasil. Óleo equivalente é uma forma de somar o petróleo e o gás, mas de óleo equivalente no Brasil. E também uma outra questão fundamental: jamais a Petrobras precisou de vender
seu patrimônio, precisou de vender a BR e o sistema de gasoduto para pagar a dívida. Essa é outra ficção. Nunca a Petrobras, nos últimos anos, teve um fluxo de caixa menor do que 26 bilhões de dólares. E nunca teve necessidade de vender. Se a gente for olhar o dado oficial, eu vou citar de cabeça, eu vou citar aproximado. Mais ou menos, de dívida a Petrobras tinha 114, qualquer coisa assim, de bilhões de dólares. Nesses últimos anos, ela baixou a dívida na metade. Quero lembrar que uma empresa não é igual a uma família, ela não tem de ficar baixando dívida. Ela pode conviver com a dívida, ela tem uma relação dívida que ela é a melhor economicamente, não é uma família. Ela gera um caixa que existe sem ela. Então ela baixou praticamente 46 bilhões. Quanto que foi o dinheiro que entrou das vendas? 11 bilhões, 11 qualquer coisa. Ora, se ela não precisa de vender, pelo contrário, eles escondem um fato gravíssimo. Quando ela vende, ela perde receita. Ela perde a receita da BR Distribuidora, ela perde receita da estrutura de venda de gás e, portanto, ao alienar todos os gasodutos que nós construímos, porque foi construído no governo Lula, o que eles estão vendendo, porque ainda não venderam o Brasil-Bolívia. É algo gravíssimo, eles desmontarem os recursos que a empresa ela mesma gera. Portanto, é uma ficção. Sempre utilizaram isso. Esse método de dizer a empresa é ineficiente, ela é uma das empresas mais eficientes do mundo. Se você comparar ela com a maior empresa privada, que é a Exxon, compara o saldo de caixa entre a Exxon e a Petrobras. Saldo de caixa é diferente da geração operacional de caixa. A geração operacional de caixa que permite ela pagar é no mínimo 30 bilhões de dólares hoje. É isso que a Petrobras vale. Compara com a Exxon. A Petrobras, em 12, 13, 14, 15 e 16, a menor saldo de caixa dela é de 13 bilhões de dólares. Nesse período, a maior geração de caixa maior saldo de caixa é 2015. Sabe quanto que é a da Exxon? 3 bilhões de dólares. É essa a diferença. Por que é isso? Porque a Exxon não tem reserva e a Petrobras tem reserva. E essas reservas são de todos nós, são da população brasileira. É isso que é a diferença. Por isso, é gravíssimo deixar continuar esse processo de venda picotada. E há uma característica no outro método que eles estão usando, que é vender na bolsa. Como é que vende na bolsa? Começa a vender as ações e vai vendendo as ações, aí chegou acima de 51%, continua vendendo. Acontece que em qualquer lugar do mundo, quando chega em 51%, você está vendendo o controle da empresa. E está vendendo a preço de banana. É isso que eles estão fazendo para fugir ao controle da população e do parlamento. Eu acredito que tem de ter esta relação entre as ruas e a institucionalidade, a luta institucional, para que não se consiga, que não se possa aceitar mais que isso continue ocorrendo. Essa frente, ela tem esse papel. Uma segunda questão que está na pauta é a questão da Amazônia.
o Fundo da Amazônia não foi um presente para o governo brasileiro e para o Brasil. O Fundo da Amazônia foi a contrapartida para uma política ambiental consequente, de redução sistemática do desmatamento e da projeção que, em 2020, nós chegaríamos a uma redução de 80%. Porque tinha política de controle, e tinha política de fiscalização, e tinha política de coerção. Ninguém segura a Amazônia se não tiver um gasto coibindo o desmatamento, coibindo o que acontece, que é o garimpo ilegal, a exploração ilegal de minério, a morte de indígenas, o avanço em torno de florestas nacionais. Ocorre o seguinte: quando se faz o teto de gastos, se reduz em termos, reduz a inflação em termos reais, saúde e educação. O resto pode nominalmente despencar, não é isso? O gasto em meio ambiente é só levantar, veio caindo desde depois do golpe, desde o governo Temer, que foi desmantelando os processos de fiscalização e a desautorização dos agentes. Este processo ganha um ímpeto no governo Bolsonaro, que mostra um descompromisso absoluto com uma questão fundamental, que é a questão da sobrevivência de um nosso patrimônio, dos maiores patrimônios que nós temos, que é a floresta em pé, a floresta amazônica e todos os seus biomas e sua biodiversidade. Os biomas do país e a biodiversidade fantástica que nós temos, tendo a floresta amazônica como um expoente. Portanto, é uma questão de soberania nacional, não permitir de maneira alguma que se desmonte toda essa política que a gente tem de reconhecer. Ela tinha 30 anos de vida. A política do meio ambiente foi sendo aperfeiçoada por vários governos antes de nós. Mas, quando nós chegamos, nós tivemos uma política sistemática de redução. O nosso compromisso começa na COP15 e chega ao Acordo de Paris, é de redução de 36% de emissão de gases de efeito estufa. Essa é uma questão essencial na questão nacional. E, por fim, eu quero falar de uma outra questão que está colocada nesse momento, que é o Futurice. Quando você destrói as universidades públicas, você destrói duas coisas. Você destrói, porque a forma de destruir também é solerte, é que nem a Petrobras, é que nem a floresta amazônica. Por que ela é solerte? Você cria uma SOS, vira uma forma de operação das empresas aparentemente pública, ela continua com uma faixa pública e começa a ser minada por dois critérios. Um critério de atuação ligado aos interesses das corporações educacionais que vão comprar, que vão ser a sustentação da OS, e também pelo fato que os critérios se descolam dos critérios de desenvolvimento do país. Por esses dois fatos. Impede que haja aquilo que acontecia no final de 2015, que 35% dos formandos eram o primeiro das suas famílias a obter um curso superior. E a educação, para nós, sempre vai ter três significados. Ela nos permite sair da pobreza, ela nos permite entrar na riqueza, ela permite essas duas coisas. Sair da pobreza é elevar a capacidade dos negros, dos pretos, das mulheres, dos pobres e dos homens, de chegar à universidade, ao ensino superior. E isso significa perenizar
qualquer política de distribuição de renda, sem a qual, sem acesso à educação, ela não é perenizada, e sem acesso ao emprego, ela não é perenizada. E segundo, ela permite que a gente gere ciência, que a gente coloque gente para estudar no exterior, e que a gente crie um país que não é e não precisa de ser um país de commodities. O Brasil não precisa de ser. Agora, vendendo a Embraer, destruindo o Correio, porque o Correio eles querem transformar numa grande Amazon. O Correio no Brasil vira a Amazon local, privatizado. E, finalmente, não há também soberania se a nação não é capaz de gerar cultura. E não há como gerar cultura se não se gerar educação para todos de qualidade. Eu acho que, eu estou falando na Petrobras, porque eu acho que a Petrobras é simbólica da desnacionalização das empresas estatais. Porque a gente pensa assim, se pode desnacionar a Petrobras, pode desnacionalizar tudo. A Petrobras é a maior empresa pública ou privada desse país, não tem outra do mesmo tamanho. A Petrobras, que representa isso, junto com os bancos. Eu acho que a fala do Boulos foi muito esclarecedora. A segunda questão, eu acho que a Amazônia, a terceira é o Futurice. Não que não exista coisas horrorosas acontecendo por aí, como o desmonte dos direitos trabalhistas e sociais desse país, como o desmonte da saúde, que está em processo acelerado. Não é de graça que nas pesquisas recentes o maior descontentamento voltou a ser, em primeiro lugar, a saúde. Mas eu quero dizer sobre a questão da soberania, essas três são fundamentais. Essas três a gente tem de cuidar, porque o Futurice é uma questão de soberania. Um povo que não tem educação, ele é um povo submetido. Um país que vende, que destrói sua reserva ambiental, é um país submetido. E eu não vou insistir na Petrobras, porque a Petrobras é uma questão também simbólica para o Brasil. Ninguém, no mundo inteiro, não há nenhuma empresa pública sendo vendida, sendo fatiada e vendida. Não há. Isso é um escândalo, é um absurdo. E é isso que eu acho que uma frente em defesa da soberania nacional, uma frente ecumênica que congregue todos aqueles que têm a real indignação contra isso, ela tem de realizar e lembrar, nós temos de lembrar, não basta apenas a gente mobilizar, não basta apenas a gente pressionar, não basta apenas a gente se articular. Nós temos de fazer tudo isso e sempre que aparecer uma oportunidade, fazer um pouco mais. Eu acredito que todos nós temos dentro de nós esse compromisso com esse país desse tamanho. É a primeira vez que eu, do ponto de vista emocional, não do ponto de vista racional, percebi o tamanho do Brasil, foi quando eu levei um tempão voando até uma plataforma. Foi quando um agrônomo da Petrobras, chamado Estrela, me mostrou... Agrônomo não, gente, geólogo. Mas também a gente erra. Tá onde? O Estrela é tímido. Tá onde? Levanta, Estrela. Em 2006, mostrou para mim e para o Lula isso que era naquela época, né, ô Estrela, um sonho na sua cabeça,
e que hoje representa, pelo menos pelo último dado que eu vi, 57, mas vai chegar a 70 logo, de toda a produção de petróleo desse país. Essa que a Globo insistia que era um patrimônio inútil e que era uma fantasia. O resto eu estou colocando na pauta. Era uma fantasia manipulada pelo PT. Era isso que era o PSOL. E eu quero terminar dizendo que a outra coisa que eu vi, as duas outras que eu vi, que eram também emocionantes, foi o tamanho da floresta amazônica com a quantidade de água que tem lá e de verde. Né? Aquele mar verde, com a certeza, caiu ali e você está lascado. Né? Mas também é uma maravilha, uma coisa que quem nunca viu aquilo não entende qual é a grandeza desse país. E a terceira coisa é ver quando o pessoal forma, né, e diz o seguinte para os irmãos, né, e para a família: eu tenho um diploma, eu sou universitário. São coisas que eu tive certeza que eu estava fazendo alguma coisa de boa ao dirigir, e eu tenho muita honra disso, o Brasil durante o meu período. Muito obrigada. É hora de conhecer esse violeiro caipira que também é bancário. Tu que não tivestes a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino e cantar, meu berço adorado que me viu nascer. Meu nome é Luiz Borges, sou funcionário do Banco do Brasil e, além de bancário, sou violeiro caipira. Meu nome é Moisés Moser e sou parceiro e companheiro de Luiz Borges. Fazemos a dupla caipira. Tu que não tivestes a felicidade, deixa a cidade, vem conhecer meu sertão querido, meu reino encantado, meu berço adorado que me viu nascer. Bom, eu entrei no Banco do Brasil como funcionário em 2010, já trabalhava antes como terceirizado na Ditec e toco viola desde 2012 mais ou menos, mas envolvido com a música tô desde pequeno. Me lembro de 3, 4 anos de idade eu já tenho meus brinquedos preferidos, os instrumentos musicais, a flauta, um violãozinho, e sempre gostei de música, sempre participei de banda de fanfarra na escola. Aos 10 anos de idade comecei a tocar violão e, assim, devido a minha família ser mineira, sempre gostei desse estilo, né, de música caipira, e sempre foi um sonho tocar viola caipira. Vou mostrar os lindos rios de águas claras, as belezas raras do nosso mar. Nós nos conhecemos pelo Facebook, né, parceiro? Isso. Nós tínhamos um amigo em comum e Luiz pediu que arrumasse um parceiro para que cantasse com ele. E um belo dia eu recebi uma mensagem no Facebook me perguntando se queria cantar com ele. Eu falei assim: qual a sua finalidade para cantar? É para ser profissional? É um hobby? É mais um passatempo? E eu falei assim: mais distração mesmo. Então eu falei assim: então, se for distração, vamos, porque até então a gente não queria deixar o que a gente faz, né, o nosso trabalho, para seguir uma carreira profissional.
uma brincadeira que se tornou audaciosa, né? Que nessa de ensaiar, as pessoas começaram a perguntar onde que a gente se apresentava, para ouvir a gente. E no começo a gente começou a colocar as músicas que já estavam ficando boas, a gente foi fazendo vídeo e colocando no Facebook. E aí começou a ter muito acesso. E o pessoal começou a cobrar uma apresentação, queria ver onde é que a gente ia se apresentar. E aí a gente sentou e definiu uma data para uma apresentação. Nossa primeira apresentação vai ser dia 22 de outubro, no Teatro do SESI de Taguatinga Norte, às 20 horas. E o nome do show é No Repique da Viola. Quem quiser saber mais informações a respeito de ingresso, é só entrar em contato com a gente através dos telefones 8451-5488 ou 9604-9556 e também na nossa página no Facebook, que é Moisés Moser e Luiz Borges. A caça que eu atiro, eu juro que não escapa. A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa. Cartucheira que não presta, faca que não corta. Se eu perder, pouco me importa. E chegamos ao final de mais um programa TV Bancários. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Um ótimo final de semana a todas e todos. Tchau, tchau.